Problema 19 do princípio das casas do pombo, capítulo 4 do Fomin. Eu acho ele um problema interessante porque a gente vai generalizar um pouquinho depois. Prova que existem duas potências de 2 que diferem por um múltiplo de 1987. 1987 é um número primo, para começar. Então, como que a gente resolveria isso? Toda vez que falar, isso é toda vez, então eu já vou generalizar, que falar em diferença, diferem, tá? Você vai usar um conceito muito simples. Eu vou pegar um A, diminuir por um B, vou dividir isso daqui por um C, ok? E eu quero que se dê exato. E esse A e esse B, nesse caso, são as minhas potências de 2. Eu quero que tenha duas, eu quero ter certeza que tem duas. Que quando eu subtraio, eu vou ter um múltiplo desse C. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar um conjunto de 1987 potências de 2, que é muita coisa. Quando a gente imagina esses números e a gente vai pegar e dividir por esse número aqui, toda vez que eu divido qualquer número, qualquer grupo de números por determinado número, uma coisa eu tenho certeza: eu tenho um conjunto finito de restos. Então, no caso, quando eu pego essas potências de 2 e divido por 1987, eu só tenho 1987 restos possíveis, que é o 0, 1, 2, 3, tananana, até 1986, ok? Então, para poder aplicar o princípio da casa dos pombos, em vez de pegar 1987 potências de 2, eu vou pegar 1988. Isso aqui vão ser meus pombos. Desse jeito eu garanto que pelo menos um dessas potências vai ter resto igual ao das outras, ok? Então isso aqui é minhas casas. Se eu garanto isso, eu posso provar que se eu pegar dois números que eu tenho o mesmo resto quando dividido por isso daqui, se eu subtrair eles, a divisão vai ser exata. Por que eu posso falar isso? Porque a gente pode escrever o A como sendo da forma K vezes 1987 mais um resto R1. Como eu estou afirmando que o B ele vai ter o mesmo resto, eu vou escrever ele como um P vezes 1987 mais o mesmo resto, ok? Eu estou fazendo isso, lembrando, porque eu estou considerando 1988 potências de 2. Então, tem que ter duas dessas potências que, quando divididas por 1987, dê o mesmo resto. Quando eu subtraio... Opa, aqui é mais. Vai ficar assim. Aqui vai ficar negativo, tá? Que é como se eu colocasse um parênteses aqui positivo, fizesse atributivo com sinal. E eu corto esse resto. Então, na verdade, eu vou ter um 1987 vezes um K menos P. E isso dá um múltiplo de 1987. Tá? Então, dessa maneira eu tenho certeza. Só que, olha pra você ver, eu tive que pegar um número de pombos, né, um grupo muito grande para poder provar isso. E eu posso afirmar isso para qualquer coisa que eu queira dividir. Se eu quisesse dividir por 7, eu poderia ter um grupo de 6. Poderia ter um grupo de X números, e aí eu provaria, no caso não de 6 números, eu teria que ter um grupo de 8 números, porque aí eu posso provar que pelo menos 2 desse grupo tem o mesmo resto, porque eu estou dividindo por 7, né? Então eu só tenho 7 possíveis restos. Eu poderia dividir por 13, por 10, por 15, qualquer número, desde que o conjunto numérico que eu pegue seja um maior do que o número que eu estou dividindo, eu consigo provar isso, tá? Então, se eu for dividir por 7, meu conjunto tem que ser de 8 números.
Se eu for dividir por 10, o meu conjunto tem que ser de 11 e assim por diante.